Tudo bom, Daniele? A Bom Daniele é do dia, Instituto Walter. Bexiga, bom dia. A Daniela é do Instituto Bexiga e ela tem uma formação sólida. Aliás, todos aqui nessa tela, exceto esse entrevistador, têm essa formação sólida em História Social, mas a Daniele tem um currículo à parte, né, diferenciado, no sentido de que todos os currículos são diferenciados, na verdade, mas eu queria dizer que ela seguiu essa trajetória e vai falar um pouquinho sobre ela para nós. Por favor, Daniele. Claro, Walter, é um prazer estar aqui. Muito obrigada pelo convite. É uma lisonja, na verdade, poder estar aqui hoje nessa discussão com queridos colegas, lutadores, inclusive, das causas dos trabalhadores, né? Eu sou historiadora, pesquisadora e professora do Instituto Bexiga. A minha formação, eu sou economista, mestre em ciências sociais, doutora em história, estudando um pouquinho as lutas dos trabalhadores no Brasil, né? Então, no meu mestrado, eu estudei as lutas contra o processo de reestruturação produtiva no sistema financeiro, e no doutorado, estudei um pouquinho mais, recuei um pouquinho mais, inclusive, na história, estudando as lutas contra a ditadura militar no Brasil. Então, por isso, inclusive, é mais especial ainda estar aqui hoje, podendo participar de um debate sobre os direitos sociais no Brasil. Acho que a gente vai se conhecendo um pouquinho mais ao longo do nosso debate. Muito obrigada. Bacana, Daniele. Vamos mesmo, até porque essa linha que você falou que você segue ou tem seguido, diz respeito à história do movimento operário em Sorocaba também, né? A gente já conversa sobre isso. Edmilson, por favor. Olá, Walter. Bom dia a dia. todos. Obrigado aí pelo convite em participar aí desse debate aqui junto com o Mova-se. E falando um pouquinho, né, da minha formação, eu sou arquiteto urbanista e acabei indo no doutorado e no mestrado fazendo História Social, com ênfase em cidade, do curso de História na PUC São Paulo. Tive a oportunidade de, no mestrado, trabalhar um pouquinho a urbanização, a história da urbanização brasileira e também as categorias aí da periferia de São Paulo. E no doutorado eu fui estudar a política habitacional da ditadura militar a partir de um grande complexo habitacional aqui na cidade de São Paulo, que é o Conjunto Habitacional Cidade Tiradentes. E é um prazer aí estar contribuindo aí com esse debate aqui hoje, nessa manhã bonita aqui de quarta-feira aqui. Bacana, Edmilson. Obrigado. Você falou do Movo, a gente já fala sobre isso, viu? Obrigado. Tá bem. Heriberto, bom dia. Bom dia, Walter. Bom dia, né, a todos aí, ouvintes, né, telespectadores do podcast. Obrigado, né, pelo convite aí para discutir, especialmente, né, um tema tão importante, né. Bom, meu nome é Heriberto Pérez Castilho, a minha formação é em Direito e em Ciências Sociais, né, na graduação, Sociologia, Antropologia, e aí depois eu fui também para pós-graduação, mestrado, doutorado na História Social, né, estudando também no mestrado a formação da economia brasileira, a partir de um sociólogo bem importante para a discussão, né, da economia no Brasil, que é o Francisco de Oliveira, e no doutorado eu fui estudar o movimento, né, da classe trabalhadora no Brasil, especialmente ao longo da última, né, ditadura, pelo menos ditadura militar formalizada, né, que a gente teve agora, reformalizada, de 64 a 85. Bom, eu também sou professor e pesquisador, né, do Instituto Bexiga, e espero aqui colaborar, né, para a gente pensar e discutir esse tema tão fundamental, né, que é os nossos direitos, né, Walter? Os direitos aí dos trabalhadores que vêm sofrendo aí ofensivas bem duras, né, ultimamente. Obrigado pelo convite, mais uma vez. Ofensivas bem duras. Então, a gente está aqui nessa manhã no Conversa Servidora. Eu sou o Walter Rezende, do Conversa Servidora, que é um podcast do Mova-se, Movimento de Valorização do Servidor de Sorocaba. Nesse instante, oposição à atual direção do sindicato. Nesse instante, pois a nossa expectativa é de gerar uma transformação e, a partir daquele momento, vamos guiar o sindicato para momentos melhores para a vida dos servidores. Pensando nisso, hoje, nessa manhã, está sendo honrado aqui com os integrantes do Instituto Bexiga, os integrantes diretores. Vocês viram que a formação deles tem um ponto comum da história social, mas um tem esse lado do direito, o outro, questão do urbanismo,
a Daniele ainda passa pela economia. Veja essa configuração de cabeças que a gente tem aqui nessa manhã. Espero que vocês aproveitem muito e que todos nós nos sentimos, pelo menos eu me sinto, e como eles disseram no início, agradecidos pela atenção de vocês, tá? Agora, vamos dizer aqui que essas 3 cabeças pensantes aí, esse povo que fica tentando entender esse país um pouquinho maluco, que foi isso de criar o Instituto Bexiga, o que é o Instituto Bexiga, de repente levantaram de manhã, botaram o pé direito no chão e, viu, vamos montar o Instituto Bexiga? Como é que acontece isso aí? Eu vou começar pela Daniele, se vocês estão de acordo, né? Daniele? Eu estava pontuando aqui. Assim, claro. Ah. O Instituto Bexiga... Por favor, Paulo. Não, você, perdão, tenha bondade. O Instituto Bexiga, né, de Pesquisa, Formação e Cultura Popular, foi um grande encontro que nós tivemos com pesquisadores que acabaram se encontrando mais na história. Um instituto que é transdisciplinar, interdisciplinar, né? Mas o nosso grande encontro mesmo que nos liga é a história. O Beto podia falar um pouquinho mais, né, Beto, da nossa homenagem ao Bexiga. O nome, Walter, né, para quem, né, não é de São Paulo, né, especialmente vocês aí também de Sorocaba, apesar do local aqui do território ter uma relação, espero que a gente tenha a oportunidade de discutir isso também em outros momentos, com Sorocaba, né, como você falou, essa luta contra a escravidão, essa luta operária, né, tudo se liga, inclusive, à cidade de São Paulo. Mas aqui em São Paulo tem um território, né, que é o Bexiga, que é um território marcadamente de ocupação, apesar de ser central, né, na cidade, marcadamente de ocupação de uma classe popular, né, e a ideia nossa, inclusive, de nomear o Instituto como Instituto Bexiga, com I, né, as pessoas às vezes estranham, porque Bexiga, né, que é aquela que a gente geralmente faz referência, aniversário de criança, com E e tal, mas Bexiga com I, justamente porque a gente entendeu ser importante já marcar no nome do Instituto essa resistência, porque esse território, justamente por ser um território de classe popular, ele sofreu várias tentativas, né, de invisibilização, e inclusive foi mudado o nome oficial desse território para Bela Vista. Então, aqui em São Paulo, o nome do bairro é Bela Vista. Mas o Bexiga é uma resistência cultural. E Bexiga, justamente porque a gente resolveu grafar como o povo fala, como a gente fala aqui, né? Que a gente não fala, vamos tomar uma cerveja ou ir numa cantina, no Bexiga, a gente fala no Bexiga, né? Então, daí, portanto, Instituto Bexiga, formação, cultura, pesquisa, formação e cultura popular, porque para nós essas são 3 questões que se interligam, né? Não existe formação sem pesquisa e uma pesquisa e uma formação voltada à valorização da cultura popular, né? Tão perseguida no nosso país, né? E rica, mas ao mesmo tempo, do tamanho da sua riqueza, infelizmente, a perseguição. Então, a nossa luta é justamente para juntar isso, né? A pesquisa, a formação voltada para uma perspectiva da classe trabalhadora, para uma perspectiva das classes populares. Uma história, inclusive, né, nessa perspectiva, que alguns chamam história dos de baixo, dos vencidos, é uma história na perspectiva da classe trabalhadora e, portanto, das classes populares, né, que os povos da floresta, indígenas, quilombolas, os negros, né, os imigrantes, que compõe todo esse rico território que a gente gosta muito de nomear como o chão de muitos povos. Acho que é isso. A gente inaugurou a sede, né, no bairro do Bexiga, na Rua dos Ingleses, número 67, no ano de 2015. A gente tem um site, né, do Instituto, temos também Facebook, Instagram, o canal do YouTube com muitas transmissões e também muitos cursos gravados. Convidamos aí todos a conhecer um pouquinho melhor nosso trabalho para compartilhar aí nas redes sociais. Viram, né, gente? Tem lá disponível no mundo eletrônico e da internet, nessa coisa da navegação. Então, perceberam na fala do Heriberto uma coisa muito importante que ele disse? O Bexiga traz uma representação sólida, uma manifestação eloquente, né, contra o apagamento cultural, racial
contra o pagamento da própria classe trabalhadora, né? Cadê os trabalhadores que não aparecem nessa história aí, né? Percebam, Bexiga é isso, essa luta, desde o nome, contra um apagamento. Nossa, terrível que tenha que se lutar contra isso, né? No entanto, é assim que a gente alcança uma representação e aparência, né? Conseguimos aparecer também. Então, o tema dessa manhã, e a gente conversou isso com o Instituto Bexiga também, que é a seguridade social. A seguridade social no país que está sofrendo aí uma série de ataques de desmonte, e que não diz respeito só à seguridade social, mas ao serviço público como um todo. Mas nessa manhã o tema é seguridade social. Agora, quando a gente fala em seguridade social, acho que vou perguntar isso para a Daniele, qual parte da sociedade recebe essa seguridade social? E a que se refere esse conceito, na verdade, de seguridade social? Na verdade, eu vou pedir para você passar essa questão para o Beto, porque esse primeiro bloco de questões, que é tão fundamental para a seguridade, né, mostrar um pouquinho a trajetória histórica dos direitos sociais no Brasil e, portanto, a quem acabou atingindo de forma mais... de forma predominante, né, no Brasil. A gente sabe que os direitos sociais são muito difíceis de serem acessados. E a construção desses direitos, né, é uma construção que foi de muita luta, muito suor e sangue dos trabalhadores, né? Então, a gente falar de direito social remonta à própria história, né, do movimento operário no Brasil, a história das lutas dos trabalhadores, não é, Beto? Exato, né, na verdade, a ideia de seguridade hoje, né, que a gente tem ideia de seguridade, e que muitos não têm essa compreensão, né, Walter, de que ela abarca, no fundo, os direitos sociais, né, que foi uma luta, especialmente, no caso brasileiro, uma luta ferrenha, né, para a gente arrancar aí dos nossos patrões direitos, né, que hoje parecem muito... familiares, né, mas que estão sofrendo constantemente, como eu falo, né, essas tentativas de retirá-los, mas, né, jornada de 8 horas, férias, né, a gente hoje é muito familiarizado, aqueles, obviamente, formais, né, Walter? Com essas questões, mas que esses são direitos efetivamente muito arrancados pela classe trabalhadora. Bom, no que diz respeito aí, eu acho, a esse, né, conceito da seguridade, como eu falei, né, a palavra seguridade é uma palavra mais atual, mas ela nasce mais como uma palavra chamada de segurança, né? Segurança, não segurança pública, segurança social. Eu, inclusive, também dou aula de direito penal, e quando a gente fala na palavra direitos humanos, né, geralmente as pessoas associam a direito dos bandidos, né, as pessoas mais conservadoras, ele defende direito de bandido, né, e aí eu até brinco com os meus alunos, falo assim, olha, você gosta de ter férias, né, você gosta de quando você se machucar, por exemplo, você ser amparado? Isso tudo são direitos humanos também, né, direito humano não é só no âmbito do direito penal, são os direitos sociais. E a segurança, no caso brasileiro, né, ela vai nascer, por exemplo, em termos jurídicos, a primeira vez na Declaração Universal dos Direitos Humanos, de 1948. Ela aparece lá nos artigos 22 e 25, né, como um direito social, efetivamente, como um direito humano, né, que seria a segurança social. Quando a gente fica doente, tem que ser amparado, né, quando a gente passa uma dificuldade, especialmente, né, nós da classe trabalhadora passamos, né, por dificuldades a vida inteira, a gente tem que ter um amparo, de certo modo. Então, essa noção de seguro social nasce, né, de certo modo, nasce não, né, na verdade ela nasce juridicamente a partir de uma luta muito ampla que veio anterior, né, no caso brasileiro, você tem a luta dos trabalhadores, né, por redução de jornada, por férias, proibição do trabalho da criança, né, do adolescente, na época chamado de menores. Então, toda essa luta vai acabar constituindo essa ideia de que os homens, né, têm direitos também à segurança social, né? Os homens e as mulheres, homens aqui no sentido genérico. Homens, desculpe, né? Homens, as mulheres, as crianças, né? Então, quando a gente fala em segurança social,
a gente vai ver que hoje está, às vezes, restrito em termos jurídicos a 3 direitos, como a gente vai ver a seguir, né, que seria a saúde, a assistência e a previdência. Mas é muito mais amplo, né? A saúde, por exemplo, é saneamento básico também, né? A assistência é toda a questão que envolve a criança, né? Então, seria mais ou menos, eu acho que essa ideia, né, de nascimento, nasce como, de fato, direitos sociais, e, em termos jurídicos, isso começa a aparecer na Declaração dos Direitos, na Declaração Universal dos Direitos Humanos, que é de 1948, que o Brasil, inclusive, ratifica já em 48, né? Apesar de depois a gente passar por inúmeras ditaduras que o Brasil não vai ratificar, mas essa ele ratifica. E só uma questão importante, quando o país, como o nosso país, ratifica alguma dessas tratados, convenções, isso entra para a nossa lei como com o mesmo nível da Constituição Federal, né? Então, pensem que, no fundo, o nosso país, na lei, já prevê a segurança social desde 1948, né? Apesar disso ficar mais claro para nós com a Constituição de 88, como a gente vai ver, né? Que é em 88 que vão botar lá o artigo 194, mas, assim, essa luta é uma luta já secular, né? Que parte, no fundo, dos trabalhadores, né? A segurança, a preocupação, evidentemente, com a segurança dos trabalhadores, né? Que começam a perceber que, se eles, de certo modo, avançarem na idade e não serem mais tão produtivos para o capital, né? Para o capital, porque produção não é, né? A gente é produtivo até o último respiro, mas para o capital, ou quando ele se adoenta, né? Os próprios trabalhadores falaram, nós temos que cuidar da gente, né? Porque o patrão e o Estado não vai cuidar. Não partiram deles essa montagem, como a gente vai ver, especialmente ao longo do século XX. Ô, Heriberto, aí na sua exposição desse assunto, você mencionou o direito social como um direito humano, né? Ou seja, Sim. O direito humano, ele abarca o direito social. Isso. Então, na verdade... Você quer pontuar alguma coisa? Não, então, é isso, né? A Declaração dos Direitos Humanos, porque geralmente como a mídia, né, propaga essa visão de direitos humanos como direitos dos bandidos, né? Porque ela geralmente só se olha os direitos daquele âmbito do penal, né? Como ampla defesa, né? Entretanto, a Declaração dos Direitos Humanos, que tem 30 artigos, que é de 48, aí depois já vieram outras, né? Mas ela não fala só disso, né? Ela fala, inclusive, de direitos sociais, como a segurança social. A segurança social seria, assim, de forma mais, né, de forma mais simples, seria a saúde nossa, né? Cuidar da nossa saúde, cuidar da nossa previdência. Previdência vem da palavra de se prevenir para o futuro, né? Cuidar da nossa previdência e cuidar daqueles que passam por contingências na vida, né, que seria o que a gente chama hoje de assistência social, mas que todos nós estamos sujeitos a contingências da vida. Todos esses não são tanto é que a gente até tem uma crítica, às vezes, aos termos usados na Seguridade, com o termo benefício. Não se trata de benefício, se trata de direitos humanos. Isso está lá na mesma declaração que a gente critica falando que defende bandido, né? Então, esses direitos também, que é isso que eu brinco, às vezes, para aquele que critica os direitos humanos, fala assim, tá, então vamos acabar com as férias, vamos acabar com descanso noturno, né? Vamos acabar com a saúde, você não vai ter mais saúde, porque isso tudo são direitos humanos também. Então, se a gente é contra direitos humanos, a gente é contra os direitos sociais, que estão lá também, em termos formais, né, Walter? Na declaração, eu estou falando em termos jurídicos, né? Porque o entendimento dos direitos sociais como humanos, isso a classe trabalhadora já tem desde quando trabalha. Como eu falei, ela mesma que vai constituir toda essa legislação, nada mais vai ser do que uma resposta à luta dessa classe, porque esses direitos não foram arrancados de forma fácil, não foram doados, né? Foram arrancados, literalmente. No país que a gente vive, inclusive, essa luta para se estabelecer, ao menos juridicamente, esses direitos, porque a gente sabe que são direitos ainda em âmbito formal, né? Está na lei, mas no mundo concreto ainda não está tanto, não é verdade? Então, mas essa luta já para botar no formal já advém da luta da própria classe, não foi doado, não. Nada foi doado no nosso país, por isso que não é benefício, né? Por isso que são direitos.
Obrigado, Heriberto. Uma outra oportunidade, gostaria de ver sua trajetória pessoal mais atenção, porque eu vejo que você tem, na sua formação também, esse interesse natural para resolver, né, questões assim do direito do trabalhador, sabe? Eu vejo uma profundidade nas suas palavras, e eu tive que fazer aquela pergunta de há pouco, achava importante destacar aqui para o nosso acompanhante, aqui que está nos acompanhando agora, essa questão da sutileza da manipulação, né? A gente é induzido a rejeitar os direitos humanos, mas não sabe que ao rejeitar os direitos humanos, o princípio de coração, a princípio de coração, estamos rejeitando todos os nossos direitos, dentro dos direitos humanos. É uma estratégia muito dominadora, assim, né? Você vai junto, sabe? Você falou também que a Previdência Social, se eu entendi direito, ela se compõe de Previdência, assistência social e assistência à saúde, é assim, eu entendi direito? É isso mesmo? Isso, atualmente, né, porque não nasce nessa forma, né, o direito à saúde vai ter uma jornada no nosso país de Constituição, o direito à previdência vai ter uma jornada, mas atualmente na nossa Constituição, o artigo 194 define que a Seguridade Social, como eu disse, nas legislações anteriores, aparece a palavra segurança, mas é a mesma coisa, tá? Que a Seguridade Social está assentada sobre um tripé de direitos. Que, como eu disse, apesar de serem um tripé de direitos, esses direitos, eles se desmembram. Mas quais seriam esses direitos? A saúde, e aí, então, a Constituição criou o SUS, que é o Sistema Único de Saúde. A saúde, inclusive, ela é, como a gente vai ver, universal, né? Ou seja, qualquer um de nós que queira acessar a saúde pode ir num postinho de saúde e tentar, né, lutar lá pela consulta, pelo medicamento, mas está lá, teoricamente, ninguém vai me pedir, por exemplo, carteira de trabalho, certo? Para isso. O segundo direito geralzão do tripé seria a previdência social. Previdência, como eu falei, vem da palavra daquele indivíduo que é previdente, ou seja, aquele indivíduo que está preocupado com o futuro, com uma contingência, né? Seja futura ou seja em algum momento da vida. Então, por exemplo, como eu disse, o nosso capital, ele, ainda mais brasileiro, né, Walter, exige um esforço físico tremendo do trabalhador, né? Então, infelizmente, a gente, dependendo da idade, a gente não consegue mais ter aquela produção que o capital exige. Mas, como eu disse, aqui a gente deixa de ser produtivo, a gente continua produtivo até o último suspiro, né? Nós somos homens, o ser social do trabalho, como diz o Marx. Bom, para o capital, a gente vai deixar de ser produtivo. Como que a gente vai viver? Então, a nossa previdência fez a gente pensar, temos que cuidar disso. Ou, por exemplo, quando a gente se acidenta, como que a gente traz a comida para dentro de casa, né? Então, perceba, a previdência é um outro direito importante da Seguridade. E o terceiro do tripé é a previdência, só uma questão importante, no caso brasileiro, ela é contributiva. Ou seja, você só acessa ela se você contribuiu durante a sua vida, certo? Isso é claro, obviamente, nesse caso desse direito, exclui muitos trabalhadores, evidentemente, né? E o terceiro seria a assistência social, né? A assistência social, ela é justamente aquele direito, né? Que seria voltado para aqueles indivíduos que têm alguma contingência na vida, ou seja, tem alguma dificuldade. Todos nós passamos por dificuldade, passamos por desemprego, né? A maior parte dos trabalhadores não contribui com a Previdência e, portanto, não vai ter direito a esse direito, mas vão também envelhecer, né? Ter uma certa idade, como que eles vão viver? Então, tem o BPC, que é E no caso da assistência, né? Esse direito social, ele é um direito também universal e não contributivo, ele é por demanda. Então, você precisar, teoricamente, você chega lá até o CRAS, o CRES, e faz o CAD único, né, que tá essas filas terríveis, né, humilhantes, faz o CAD único e tenta acessar o seu direito. Não é benefício social, não é auxílio emergencial, é direito social. Isso é coisa da assistência, né? Então, basicamente, a Previdência hoje, como a gente entende, ela está relacionada a esse tripé de direitos, que são direitos, viu, Walter, que
se distribui. Então, por exemplo, você não fala, isso foi uma conquista também da classe trabalhadora. Saúde não é só posto de saúde e remédio, que é a medicina curativa. Saúde é saneamento básico. Né? Saúde é ter água. Como que você fala em combater pandemia de Covid se não tem banheiro nas residências? Se não tem água encanada para lavar a mão? Então, a classe trabalhadora, inclusive no que diz respeito ao SUS, e, portanto, ela ampliou, né, essa ideia de saúde, ela ampliou essa ideia de previdência. Por exemplo, a previdência também, o direito é ampliado. Tem um direito, por exemplo, muito questionado na previdência, que é o auxílio reclusão. Né? Também é um direito, porque, por exemplo, se um indivíduo comete um crime e é preso, e ele era arrimo de família, o filho dele não vai sofrer também? Se ele tem um filho recém-nascido, e ele era arrimo, o filho dele não vai sofrer? Só que, como a gente, no caso do direito penal, é proibido transcender pena. Eu não posso pagar a pena do meu pai, mas ele paga, né? Então, o auxílio reclusão foi criado para isso, e ele é super criticado. Então, você vê que esses direitos, eles se expandem, né? A noção de direitos sociais. Ele não é só saúde, basicamente saúde, previdência e assistência, que é o tripé da Seguridade Social. Eu não sei se eu vou tocar numa particularidade sua, quando eu te perguntar, de repente, se você tem alguma orientação aí doutrinária ou religiosa, mas, enfim, você diria que, de alguma forma, essa questão de direito humano, de direito social, você acabou de falar a situação do preso, inclusive, tem uma influência aí do pensamento cristão, do pensamento de Jesus Cristo, vamos dizer dessa forma? Pensamento cristão. Sim, né? No caso brasileiro, né, muito dessa luta também foi conduzida por visões mais libertárias, né? Como poderia dizer assim, né? Em relação à questão da igreja, né? Especialmente da igreja, né, católica. Então, muitos, por exemplo, mesmo desses grupos de mulheres que vão, né, o Edmilson Sadani, eu acho que vai tocar bastante nisso também, que vão contribuir para a construção, efetivamente, do SUS, né, nascem de movimentos como as comunidades eclesiais de base, né, então, numa perspectiva, sem dúvida, né, aí, uma visão de Cristo, né, como você está falando, mais benéfica, de certo modo, para a classe trabalhadora, né? Isso aqui porque tem a maléfica também, colocar, né? nesses termos, mas, de fato, não pode negar que, no caso brasileiro, a gente teve essa influência, né, positiva, né, na conformação, porque é a ideia, né, a mensagem de Cristo é contra a opressão, imagino eu, né, eu tenho a formação católica, mas não sou, né, eu fui também, mas a imagem é essa, né? A imagem é a solidariedade, né? Perceba que tudo isso que a gente está discutindo parte da ideia de solidariedade, de dividir pão, não é verdade? Porque se não fosse assim, a gente até brinca, tem uma piadinha que a gente fala assim, os dinossauros, né? Quando chegava lá o dinossauro, tinha um programa que era a Família Dinossauro. Sim. Você deve lembrar, os mais velhos lembram, né? O programa passava de manhã na Rede Globo, e aí tem um episódio que, quando o dinossauro fazia 72 anos, a família dinossauro pegava esse dinossauro mais velho, com 72, e ia até um poço de piche e jogava ele. E era uma tradição, todo mundo aceitava, era normal, né? Bom, a gente é humano, né? Não é dinossauro, né? Não é mamãe! E a gente é o contrário, né? A gente não precisa né, jogar no poço de piche os nossos idosos, né? Aqueles que, porventura, não sejam produtivos. Por quê? Porque a nossa sociedade hoje tem uma capacidade produtiva que dá para alimentar todo mundo, dá para, entendeu? Dá para conduzir, não existe. Tanto é que a palavra invalidez, né, nem é horrível, uma palavra invalidez, porque não tem mais invalidez no nosso mundo, se a gente quiser, né? Então, é isso, a solidariedade, que é a base de tudo isso que a gente está discutindo, você pensar no outro, né? Pensar que um outro pode um dia precisar de um recurso, mesmo sem contribuir, entre aspas, produtivamente, apesar que ele contribui a vida inteira. Mas pensar no outro, a base é a solidariedade, né? Então, imagino que casa com essa questão cristã no sentido de, né, dividir o pão. Eu acho que é essa que está por trás. Nessa situação de dividir o pão, entra a previdência complementar,
Como é que você vê a previdência complementar como uma coisa benéfica ou maléfica, para usar termos recentes aqui na nossa conversa? É boa para o trabalhador a previdência complementar? Tem uma frase do Balzac, que é um literário, um autor francês, né, que a gente gosta muito, porque apesar dele ter as contradições, né, enquanto artista, né, mas a produção dele é violenta, como explicar o que é esse capitalismo, né? E ele brinca o seguinte, que quando momento cultural, hein, gente? um banqueiro solta ouro, é porque ele pegou diamante. Ou seja, o capital financeiro, ele não brinca, né? Ele não perde. Se ele está dando ouro, é porque ele pegou diamante antes, né? Então, por isso que ele soltou ouro. Então, é mais ou menos isso. A complementar é mais ou menos isso. A gente entregar o ouro na mão do banqueiro, né? Na mão de um administrador, né? Porque, no fundo, na mão de um banqueiro que vai metendo o teu dinheiro lá em qualquer lugar, e aí você achando que você está juntando dinheirinho para te complementar essa previdência que os nossos opressores reduziram a nossa previdência de contribuição, exigindo que a gente se endivide, ou aquele que tem algum recurso, bote lá uma poupancinha na previdência privada, né? O banqueiro pega aquilo, né, o capital financeiro, e vai brincar com aquilo, né? Vai botar em mina de diamante, vai... Ou seja, se aquilo der chabu e constantemente dá na nossa economia, imagina o trabalhador crente que o seu recurso estava ali para a sua previdência, né? Quando chegar na hora de ter a benesse, né? De ter o benefício, de resgatar aquilo que se esforçou a vida inteira para juntar, né? Não tem. E isso já fica claro. Tem vários fundos importantes, como a da Petros, né? Que recentemente teve problemas como esses. Né? Ou seja, os administradores são fundos, imagina, são fundos imensos, os maiores fundos públicos hoje, Petros, Previ, né? E tanto é a briga acirrada, né, para a administração desses fundos. Né? E pior, são fundos, por exemplo, o próprio Francisco de Oliveira, que é esse autor que eu estudei no meu mestrado, ele começou a estudar isso, pena que ele faleceu, que eu acho que poderia contribuir muito, mas eu acho que é algo que tem que ser retomado. Esses fundos, muitas vezes, como eles têm que... São fundos milionários que eles têm que dar lucro. E dar lucro no nosso sistema é o quê? É esfolar, é superexplorar a classe trabalhadora. E olha a contradição, você trabalhador, coloca o teu dinheiro num fundo que ele volta contra você para te esfolar. Essa é a lógica, né? Para te tirar o emprego. Né? O que, por exemplo, o Marx chama de estranhamento. Né? Volta. O seu trabalho, o seu esforço, você bota no fundo que investe, por exemplo, em métodos de reestruturação produtiva que te tiram o emprego. Né? Fora o risco, como eu estou dizendo. Muitos acreditam que eu fiz um plano de previdência privada, complementar. Estou seguro. Depende. Meu pai, por exemplo, trabalhou no Comind. Né? O Comind? Na época, quando a gente era adolescente, tinha lá, tinha coisa do Bamerindos. Era um fundo de pensão do Bamerindos. E a poupança Bamerindos continua numa boa. Pergunta para quem tinha poupança. Né? Se está numa boa. Então, assim, eu acho que a previdência complementar, Walter, ela foi um engodo criado justamente para tentar tapar o buraco criado pelo roubo, né? Então, você rouba a previdência dos trabalhadores, deixa ele na miséria e fala, tem essa solução aqui. É o que acontece hoje, né? A gente está vendo um aumento do endividamento das famílias, né? A gente está vendo um aumento Aí o pessoal fala, mas de onde que vem esse endividamento? Esse endividamento vem das reformas que vocês fizeram, trabalhistas, previdenciárias, que tiraram nossos direitos, e aí agora a gente tem que se endividar para poder ter esse direito. Então, antes a gente tinha saúde, vamos supor, né? Tiraram, então agora eu preciso gastar com convênio. Antes eu tinha, né? Então, esse endividamento é bem sintomático, né? Então é isso, para nós, aposentadoria complementar é jogar o ouro na mão do banqueiro, né? Diamante. No caso, diamante. No caso dos fundos, dos trabalhadores, são diamantes.
porque são fundos que qualquer capital financeiro fica de olho, são fundos imensos, né? Então, para nós, isso foi a grande, infelizmente, engodo da classe trabalhadora, e agora é difícil sair, né? Porque são fundos milionários, mas que se voltam contra nós. Esses fundos, eles bancam reestruturação da Embraer, eles estão voltados contra a gente. Eles são contra a classe trabalhadora, apesar de ser a classe trabalhadora que cria ele. Então, é, de certo modo, uma contradição, né? Infelizmente, que a gente vai ter que resolver uma hora, porque eles viraram inimigos. Bom, então, o servidor público que nos acompanha e toda a comunidade, obrigado. Viu, né? O Heriberto está dizendo aqui que há uma situação, citando o escritor francês Balzac, na qual o banqueiro tem diamantes e nos dá ouro. Mas nessa trajetória da previdência complementar, o banqueiro tem o diamante que já adquiriu com a contribuição do trabalhador. Eu falo banqueiro de um modo geral, né? Eu estou me referindo aqui aos donos do poder econômico, que é até, em muitos momentos, aquilo que define uma eleição. Mas, enfim, permanecendo no que a gente falava, a gente tem a situação, o banqueiro tem o diamante, que já adquiriu com a contribuição do servidor público, do servidor da iniciativa privada, e agora ele diz, vocês querem ouro? Eu dou, mas você precisa pagar de novo numa previdência complementar, para que eu possa dar o ouro para vocês. E aí vocês têm a sua previdência, que é parte desse ouro. E isso, dizendo ao professor Heriberto, aliás, doutor Heriberto, mas também professor, é aquilo que o Marx chama de estranhamento. É um conceito novo para mim, tá? Eu também não sabia, mas bacana. É isso mesmo, Heriberto? É isso mesmo, né? É isso, o Marx fala, é estranho, né? Uma palavra parece muito estranha, né? Mas é simples. O que é estranhamento para o Marx? Nós trabalhamos para criar formas que voltam contra a gente, né? É o estranhamento, de certo modo. A gente ajuda... agora, a gente, professor, viveu isso, nós três, né? Veio a pandemia, as universidades privadas se valeram do nosso trabalho, do nosso esforço diário, e além da conta do que é pago, sem dúvida, isso não tem nem construção, para ir para uma universidade EAD. A gente tudo deu aula online. Voltou agora normal, eles ficaram online e demitiram nossos professores. Ou seja, nós ajudamos a construir uma estrutura que nos demitiu, que voltou contra a gente. E está tudo certo para o capital e para o Estado. É assim a vida, né? Mas não é não. Porque toda a estrutura hoje, mais de 4 pessoas, acho que de 8, se formam na forma de EAD. O capital, no Brasil, não teria como ir... A gente sabia disso antes da pandemia, não existia possibilidade do capital ir para EAD, porque ia ter que ter muito investimento. Veio a pandemia e forçou a gente ir para o EAD. Os professores, com puro força de trabalho, fizeram isso com seus computadores, entendeu? Com seus celulares, estruturou o EAD nesse país. E aí agora o que veio? Um telegrama por meio da plataforma online que nós construímos, que nós melhoramos, demitindo a gente. Isso é o estranhamento do Marx, né? É a mesma coisa da Previdência. Eles fizeram a reforma da Previdência, tiraram nossos direitos. A gente tem que se socorrer, a gente precisa de médico, a gente se endivida. Então, esse endividamento das famílias é já resultado do esfolamento nosso nas reformas há 2, 3 anos atrás. Não demorou, já chegou, já estamos aí. Estamos vivendo a crise dessas reformas. Nós, classe trabalhadora, evidentemente, porque o capital não perde. Como eu falei, o capital, ele transpôs para o EAD a nossas custas e depois demitiu a gente. Isso é estranhamento. O que a gente produz se volta contra a gente. Os fundos é a mesma coisa. O que eu boto lá, o que eu esforço, né? Sabe aquele pai de família que vai no mercado com a esposa para definir o que vai comprar ou não, porque não pode gastar muito, porque tem que sobrar dinheiro para poder botar na poupança complementar. Afinal, temos que garantir a nossa vida, previdência, né? Esse fundo está brincando com esse dinheiro. Esse fundo está investindo em investimentos que, inclusive, se voltam contra a gente, que reestruturam o nosso banco, e se voltam contra a gente. Então, é duro, né? A gente tem que acabar esse ciclo. Professor, dando só uma pequena pausa na nossa conversação aqui, eu
estava com um problema de internet há pouco, antes do senhor chegar, então vou só perguntar se está chegando bem o áudio, a minha imagem, eu estou visível, está tudo bem? Está ok? Maravilhoso, Walter. Bacana, obrigado. Então, avançando só um pouquinho, mas depois eu volto para continuar essa parte aqui. Dentro de um outro contexto, ou seja, do século passado, há um momento em que o trabalhador também luta já por essas questões aí do operariado, da seguridade social, particularmente aqui em Sorocaba, né? Parece que havia um movimento forte, articulado nesse sentido, quando ainda éramos uma indústria ferroviária, vamos dizer dessa forma, né? O senhor pode falar um pouquinho sobre essa Sorocaba que lutava, que depois, inclusive, essa luta vai acabar meio que sendo apagada nesse processo aí. Muita gente nem sabe dessa importância local de Sorocaba como lutadora, né, com a sua locomotiva, que inclusive está na logo do Movas, para que a situação do trabalhador fosse outra, mesmo nessas questões de seguridade social. Como é que é essa questão aí do operariado ferroviário sorocabano nesse sentido? Ô, Walter, oi. Se você me permite, eu acho que é uma boa oportunidade essa pergunta tua para fazer um pouquinho essa relação da importância do setor ferroviário com o processo de urbanização no Brasil, né? Pois não, Edmilson. Obrigado. Eu acho que é assim. É importante dizer que na virada do século XIX para o XX, mais particularmente a partir dos anos de 1850, você tem um período de muitas transformações, não só políticas, né, a passagem aí do período imperial para o período republicano, mas também de muitas transformações sociais, econômicas, né? E no plano urbano também vão ocorrer muitas transformações. É um período de grande crescimento populacional das cidades do litoral do Brasil. O Rio de Janeiro já está aí nos anos de 1870 com quase 300 mil habitantes, Salvador com quase 1.150 mil habitantes, Recife com quase 120 mil habitantes, mas São Paulo ainda um pouquinho acanhado, né? São Paulo tinha em torno aí de 31 mil habitantes. Esse período também é um período de grande crescimento, como eu disse, da população das cidades litorâneas, por causa também do aumento das correntes migratórias internacionais, né? Você tem aí uma corrente, principalmente dessa corrente europeia e também asiática, vindo para aqui, o Brasil. Um período também de substituição gradual da força de trabalho compulsória por agora uma força de trabalho livre assalariada, compondo agora novas categorias de trabalhadores assalariados, e definitivamente uma mudança do eixo econômico da região Nordeste, passando por Minas, para a região Sudeste, né? São Paulo e Rio de Janeiro entram, então, né, no mercado internacional por conta da produção agroexportadora do café, né? Os anos de 1800 são os anos da exploração, do início da exploração do café, que adentra o século XX. Para expandir essas zonas agrícolas do café e também para facilitar o escoamento dessa produção de café, tem início no Brasil a instalação de uma rede ferroviária para conseguir facilitar essa circulação dessas mercadorias, né? E que vai contribuir bastante com a expansão dessa rede urbana, agora do litoral, em direção ao interior do Brasil. Essas ferrovias passam, por exemplo, com cidades como Sorocaba, praticamente alterando bastante, transformando drasticamente, né, a urbanização dessas cidades, um aumento dessa população. Porque a ferrovia, ao mesmo tempo que ela facilita o escoamento da produção industrial, ela facilita também o trânsito e a chegada desses imigrantes a esses territórios mais no interior do Brasil. Então, você tem, a partir daí, com esse aumento da urbanização, né, no Brasil, e também da população já nucleada nas cidades, você vai ter também um aumento de uma industrialização nascente para abastecer essa população que agora está nucleada nas cidades, né? E, logicamente, essa industrialização, ela vai começar primeiramente, né, se utilizando dessas ferrovias que foram utilizadas para o escoamento do café, vai ser instalada primeiramente nas cidades do interior, principalmente cidades como Sorocaba, Tatuí, Votorantim, onde você tinha uma produção de algodão. Então, essas indústrias, por exemplo, de tecidos, vão se instalar nessas regiões, primeiramente, para produzir tecido próximo à matéria-prima, e vai, então, uma industrialização de tecidos, de energia, de açúcar, né? As grandes refinarias também aí, também aí dessa região. Primeiramente, essa indústria vai se fazer, então, no interior e de uma forma centrípeta que ela vem para São Paulo, a capital. Só no segundo momento que ela vai, então, ser instalada na capital para a produção de banha de porco, enlatados, tecidos também, moinhos de farináceos, bebidas, compondo, então, aí, né,
a partir do setor avançado da ferrovia, que vai ser possível compor esse primeiro surto industrial e compondo aí pela primeira vez o surgimento de uma classe operária industrial no Brasil. Aí eu passo aí para a Daniele complementar. Ai, Divi, então você faz a gente lembrar das memórias do Jacó Penteado, Belenzinho, 1910. Esse memorialista, né, que, claro, traduz as suas memórias, e ele nasce em Sorocaba e fala um pouquinho dessa trajetória de Sorocaba. Eu vou pedir licença para vocês para ler um trechinho dele, que ele fala na velha Sorocaba. Jacó Penteado? Jacó Penteado, Belenzinho, o livro chama Belenzinho 1910, Retrato de uma Época. Mas ele nasce justamente numa vila operária, né? A vida dele começa numa vila operária de Sorocaba. Então, são as visões, né, inclusive, que foram se construindo. E é claro que ele enaltece, homenageia Sorocaba, né? Ele fala assim, cidade tricentenária, Sorocaba, sempre teve projeção na vida do país, seja por suas famosas feiras de moares, seja por suas concorridas cavalhadas e rodeios no século passado, ou por suas indústrias, que figuram entre as mais antigas do Brasil. Augusto Zaluar, que visitou Sorocaba em 1861, disse que as feiras de Sorocaba concorriam todos os anos de 40 a 50 mil bestas, que produziam, em média, 4 mil contos de réis. Seus tropeiros eram conhecidos em todas as províncias, de onde vinham compradores e vendedores, burros, cavalos, maiormente de Minas Gerais ou Rio Grande do Sul. Sorocaba era, então, mais importante que a própria capital. Quando alguém dizia nas províncias que vinha para cá, logo lhe perguntavam, vai a São Paulo de Muriaé ou a São Paulo de Sorocaba? Os livros de geografia denominavam-na a Manchester brasileira, devido às suas já florescentes indústrias, onde se destacavam as de tecido. No distante 1852, o coronel Manuel Lopes de Oliveira fundará ali a primeira fábrica de tecidos de algodão do estado. E entre 1890 e 1900 surgiram Nossa Senhora da Ponte, Santa Rosália, Santa Maria, fundada por Nicolau Scarpe, que se tornou, então, um industrial. E a Votorantim, esta, fundada pelo português Antônio Pereira Inácio, sogro do capitão da indústria José Hermílio de Moraes. Era um aprendiz de sapateiro que, na mesma época, construiu a primeira via férrea de Votorantim no centro até o centro da cidade. Bom, e aí ele vai tratar, né, como que na Vila Operária, como que era esse cotidiano da vila, dessa Sorocaba. Ele fala que a poucos quilômetros ali do centro da cidade, uma colina, conhecida por Santa Rosália. Ali se constituiu, então, uma vila operária. Mas a vida era dura, ele vai dizer. Em Santa Rosália, os trabalhadores só se encontravam aos domingos, porque trabalhavam a semana inteira, inclusive aos sábados. Chegavam em casa esfalfados e cuidavam somente da cama, para se refazerem da pesada labuta diária. Eram quase todos italianos, espanhóis, e não raros os caboclos da terra. Viviam, então, ali e acordavam de noite e iam dormir de noite. Quase não viam a luz do dia devido à jornada de trabalho. Ele fala tudo isso, né, mostrando um pouquinho, né, a beleza e as contradições desse modo de vida, que a gente vai ver que é um florescer das lutas operárias das indústrias de Sorocaba. Tem um grupo, um centro de memória operária, muito interessante, os estudos, as pesquisas, o Centro de Memória Operária de Sorocaba. Um dos estudos, chamado Livro Salvadora, que é uma liderança, inclusive, operária de Sorocaba, uma importante liderança operária de Sorocaba. Primeira vereadora, inclusive. O nome dele é Carlos Carvalho Cavalheiro. Sim. Ele vai contar nesse livro um pouquinho sobre essa trajetória de luta. E ele vai dizer assim, há um paradoxo na historiografia sorocabana.
Quando se trata da época do ciclo econômico da industrialização de Sorocaba, quase sempre encontramos apenas relatos sobre as indústrias, seus imponentes prédios e os virtuosos industriais, paraninfos do progresso. Sobre os operários e sua história, apenas silêncio. Inventamos um capitalismo industrial sem operários? A conquista dos direitos dos trabalhadores se deu com muito suor e sangue. Então, analisando aqui a economia de Sorocaba, a gente, como o Jimmy colocou muito bem, a gente vai ter o tropeirismo, né, muito forte, que vai ser substituído por uma cultura do algodão já na década de 1860. E vai apontar já as pesquisas do Centro de Memória Operária que de 1847 a 1857, né, que vão se instalar 177 famílias de colonos, belgas, portugueses, suíços, alemães, contratados lá pela fazenda de Biacaba, pelo senador Vergueiro. Quando faltava escravizados, havia, inclusive, capital acumulado naquele momento com a cultura do algodão e das feiras, e aí também a implantação da estrada de ferro em 1875. O resultado vai ser o surgimento de uma indústria, mas também de um trabalho assalariado. Quer dizer, entre aspas, né? A gente tem muito mais colono do que dinheiro mesmo, salário mesmo, era só no final das jornadas, né? Que podiam durar até um ano nessas empreitas. Então, em 1887, Sorocaba já possuía indústria de grande porte, 2 curtumes, 2 refinarias de açúcar, 16 fábricas de bebidas, 2 fábricas de velas, 2 fábricas de chapéu, 8 fábricas de cal, 7 olarias, 4 serrarias, 20 fábricas de couro e arreios. Surgindo a indústria, surgem os operários, bem como a luta dos operários pela conquista dos direitos. Associações, sindicatos, ligas. Sorocaba era um vulcão em erupção. Teve uma intensa presença anarco-sindical, com ideais libertários, uma forte imprensa operária, greves começaram a eclodir. Era a virada do século XX. E isso, Sorocaba, nesse momento, que era um polo industrial, era o centro industrial do Brasil, né? Era conhecida nesse momento como a Manchester Paulista, em referência à industrialização inglesa, que passou a se transformar na Moscou Paulista, por concentrar importantes lutas operárias, greves memoráveis, como em 1906 a fábrica de óleo Santa Helena, do tal do Antônio Pereira Inácio. Sorocaba participaria dos principais movimentos grevistas do Estado, como na greve geral de 1917, negociando melhores condições de trabalho. De 1914 a 1918, greves na estrada de ferro sorocabana. Foram mais de 1.000 quilômetros paralisados pelos ferroviários, pela redução da jornada de trabalho. E tivemos também muito intensa participação das mulheres. Era greve na Santa Maria, era greve na Santa Rosália, na fábrica Votorantim. Viva as 8 horas de trabalho em 1928, em 33, em 49. Várias fábricas. Essa luta operária tão expressiva que deu o segundo codinome a Sorocaba, a Moscou Paulista, em referência à Revolução Russa de 17. Lutando por jornada, por férias, por licença maternidade, por direitos sociais. E a participação dessas mulheres na história de Sorocaba, bem como das crianças, são tão importantes que a gente acredita, a gente acha que merece um novo episódio de podcast. Dentro de uma série, inclusive. Tem alguns trabalhos, como a gente falou, mencionou aqui, já o Centro de Memória Operária de Sorocaba, né, tem estudos e tem também obras de arte, né, que retratam justamente essas lutas de mulheres e crianças, né? A gente tem que conhecer melhor essas obras, né? Tem uma artista chamada Flávia Aguilera. Ela tem um trabalho lindo retratando essas lutas. Tomara que a gente tenha a oportunidade de voltar a esse tema com uma maior profundidade, né? Então, acho que, como hoje a gente vai tratar mais dessa questão dos direitos sociais, dessa trajetória histórica, a gente só fez um panorama breve,
Só deixando um gostinho de quero mais para a gente saber mais do movimento operário em Sorocaba. Acho que isso, Walter. Complementando um pouquinho nessa importância do sindicalismo ferroviário para a Seguridade Social, entramos, então, como eu e a Dani dissemos, entramos agora no século XX, né? O século aí das grandes transformações mesmo, né? E, como eu disse, né, um período já de extremo crescimento populacional, da população urbana, né? E já no processo já de uma transição de uma economia até então agroexportadora para agora uma economia urbana-industrial. Na década de 20, o Rio de Janeiro ultrapassa 1 milhão de habitantes, Salvador chega a quase 500 mil, Recife quase 300 mil, e São Paulo, de 31 mil habitantes de 1870, passa para 600 mil na década de 1920, ultrapassando 1 milhão em 1930. Então, é um período de muita crise econômica, como a gente vê, de muita inflação, mas também de muita crise urbana. Uma crise habitacional, porque milhares de pessoas chegando às cidades e não tendo moradia, um agravamento das epidemias, a varíola, né, que agora a gente tem ouvido de novo com o aumento da pobreza, né, o aumento dessas doenças epidêmicas, né, a varíola do macaco, a gente tem visto, um período de extrema superexploração do trabalhador da indústria adulto e infantil, né, como a gente sabe bem, e o período de fome, saques, greves. E que vai fazer com que a classe trabalhadora operária, a partir de então, já comece a se organizar para enfrentar essas dificuldades e começam a reivindicar os seus direitos e melhorias de condição de vida. E vai ser justamente o setor ferroviário, esse setor mais avançado, mais consolidado e responsável, inclusive, pela inserção da produção brasileira na circulação internacional de mercadorias a partir de suas ferrovias, dos seus portos marítimos, dos seus grandes armazéns, das vilas operárias que a Daniela tão bem citou e que depois vai ser utilizada também na indústria têxtil, que faz com que o setor operário vai criar em 1923 as caixas de aposentadorias e pensões ligadas às empresas de estrada de ferro. Os empregados da estrada de ferro são os primeiros a criar essas caixas de aposentadoria e pensão para uma previdência futura, né? Para um auxílio aí depois do período, né, de trabalho nas indústrias. Bem, essa criação da CAPES, ela está ligada, logicamente, na instauração da Lei Eloy Chaves, né, do Decreto 468 de 23, e a partir daí, diversas classes de trabalhadores, categorias de trabalhadores, começam a criar suas CAPES para tentar resolver esse problema, já que o Estado, logicamente, só os explora, né? Em 1925, você vai ter a CAPES dos portuários e marítimos, observe nessas categorias, todas ligadas a essa produção agroexportadora, né? Em 1931, a CAPES dos servidores públicos e das empresas privadas. Em 1932, a CAPES da mineração, né? Já surgindo aí as grandes indústrias de base aí de Getúlio Vargas. E, em 1933, o próprio governo de Getúlio Vargas vai confiscar todas essas CAPES e vai centralizar a gestão dessas CAPES nos institutos de aposentadoria e pensão. A partir de 33, com a criação dos IAPs, sob agora a gestão do Ministério do Trabalho, Indústria e Comércio, que inclusive usa esse fundo dos trabalhadores para financiar a infraestrutura urbana, né? Portos, hidrelétricas, estradas, rodovias, né? Vai ser criado, então, só entre 33 e 39, diversos IAPs, né? IAPs da indústria, IAPs do comércio, IAP dos bancários, IAP dos estivadores, IAP dos servidores do Estado, IAP do transporte, e, logicamente, no ambiente de crise urbana, para assentar essa classe trabalhadora necessária à industrialização, porque sem operário não tem indústria, você tem, a partir de 1937, um decreto também de Vargas, que vai aprovar o uso do IAP, que é a Previdência do Trabalhador para aquisição da moradia. Né? Como é mesmo essa sigla? IAP é Instituto de Aposentadorias e Pensões, que é certo. Quando os fundos dos trabalhadores né, então, confiscado e centralizado agora a partir desse instituto subordinado ao Ministério do Trabalho, Indústria e Comércio, agora do Estado, né? Então, você tem, a partir, então, de 37, a possibilidade de usar a sua previdência, que é a sua aposentadoria, para comprar casa, e aí, essa prática de transferir o custo da moradia para o trabalhador, sem recorrer a recurso público, e usando a aposentadoria do próprio trabalhador, ou usando o recurso do próprio trabalhador, ela vai se tornar uma lógica, né, para
contribuir com esse assentamento do trabalhador na cidade, e ela vai ser ainda reforçada com a legislação trabalhista da década de 40 de Vargas, quando é instaurado o salário mínimo, que não incorpora o custo da casa própria, né? O salário mínimo brasileiro, ele foi estabelecido a partir de 2.000 quilocalorias para o trabalhador voltar no dia seguinte. Não tem a cota correspondente à moradia. Então, essa lógica criada a partir do IAP, ou seja, usar o recurso da Seguridade Social do IAP para comprar moradia, e aí ele não vai ter mais a Seguridade, ela vai ser reforçada com a legislação trabalhista, até que a ditadura militar pega todos esses IAPs, vai unificar tudo no INPS, Instituto Nacional de Previdência Social, e para resolver o problema da habitação que permanece, porque como não está incorporado no salário, e o trabalhador que já comprou a moradia com sua Seguridade não tem esse recurso, você vai criar, então, o fundo de garantia por tempo de serviço, subtraindo um novo fundo, subtraindo 8% do salário do trabalhador, para que ele possa, com esse recurso, também adquirir a casa própria a partir dos financiamentos do Banco Nacional de Habitação. Edmilson, Então, desculpa, vamos tentar aqui alcançar a profundidade dessa narrativa, né, das suas palavras. sim. Assim, a gente tem o movimento operário que se fortalece e nessa linha do que estamos trabalhando, ele cria os seus institutos de aposentadoria. Primeiramente, ele vai criar as CAPs, as caixas de aposentadoria e pensão, ou seja, eles se organizam e criam, então, um fundo deles próprios para eles terem aposentadoria, porque isso não existia. Por categoria. Isso, caixas, por categoria. Caixas de aposentadoria e pensão, as CAPs. Caixas de aposentadoria e pensão, que são as CAPs. É o primeiro a primeira momento. forma de seguridade social do trabalhador. O Estado ele não entra nisso, então o próprio trabalhador tem que se reunir e criar, então, o seu fundo para ele poder ter aposentadoria, as CAPs. É a previdência dele, indivíduo, atuando coletivamente, né? E hoje a gente tem que se juntar aqui e fazer, porque quem está olhando para nós? É o Estado, é o patrão, tem que ser nós mesmos. Etapa seguinte, é o IAP. Isso. Como esses fundos geravam muitos recursos, o Estado brasileiro, logicamente, vai, então, confiscar e centralizar isso no IAP, que é o Instituto de Aposentadoria de Pensão, agora mais subordinado ao Estado, subordinado ao Ministério do Trabalho, que, inclusive, pega esses financiamentos emprestados para investir em infraestrutura, né? Sim. Pode até correr o risco aí do trabalhador não resgatar esses fundos, né? O trabalhador, então, ele constrói o país duas vezes. Exatamente. Ele vai lá e produz, ganha X salário e fala, cara, vou ficar velho, né, e não vou produzir para o capital mais em algum momento, mas isso só vai ser possível se eu juntar o dinheirinho aqui. Isso. E a gente pode fazer isso juntos, então vou fazer. A gente faz esse dinheiro, junta, aí vem o Estado e fala, não, é meu, cara, vou ajudar vocês, vou administrar isso aqui, vai ficar legal. Faz o IAP, Instituto de Aposentadoria e Pensão. Mas agora o Estado pega esse dinheiro do trabalhador e diz, não, vamos fazer assim, encanamento, vamos fazer ferrovia, vamos financiar empresariado, vamos financiar, né? Vamos embora, gente. Exatamente. Essa é a segunda etapa, né? O segundo momento. Essa é a lógica. Todos esses direitos, né, Walter? E aí, na ditadura militar, né, esses IAPs todos são unificados no Instituto Nacional de Previdência Social, e aí acaba o recurso, você não pode mais dar previdência para comprar casa. E como não está incorporado no seu salário o custo da habitação, aí eles criam um novo fundo, que é o FGTS, que é nada mais o quê? Confisca 8% do salário todo mês do trabalhador, ó, eu vou tirar 8% do teu salário e vou botar num fundo, né? Boto no FGTS. E você, então, vai ter direito a receber esse fundo, ou quando você é demitido, então acaba com a tua estabilidade do emprego, né? Você pode ser demitido a qualquer hora, você tem o FGTS. Você não pode usar esse recurso para outra opção, se não seja moradia, então o fundo é teu, é retirado 8% do teu salário, com juros baixíssimos, que se tivesse investido em poupança ou em outros investimentos tinha outra rentabilidade, juros de 3%, né, ao ano, e aí então ele pega esse dinheiro, e esse FGTS fica sobre a gestão da Caixa Econômica, e a Caixa Econômica também usa esse FGTS para saneamento básico, para infraestrutura do trabalhador, e quando ele pede a demissão, ele recebe lá a cotinha dele com juros baixíssimos, ou ele pode comprar a casa própria, né, porque a questão, o problema do acesso à habitação, ele é secular no Brasil, né? A tão sonhada casa própria logicamente, conseguir o abrigo para você acordar no dia seguinte e trabalhar, né?
Então, sempre essa transferência aí do custo da moradia para o trabalhador, que muitas vezes, né, no caso, no século XX, vai ser usado a própria Seguridade do Trabalhador, né, que ele vai usar para comprar casa própria, e que depois outro novo fundo na ditadura vai solucionar esse problema aí também, criando recursos que quem faz a gestão é o Banco Nacional de Habitação. Essa é a lógica. Lógica. Tá, a gente está pensando nesses assuntos. Eu queria perguntar agora para o Heriberto novamente a questão do artigo 194 e seguintes próximos, no que diz respeito à Seguridade Social, né? Esse artigo se reveste de uma importância histórica, porque veio de uma trajetória de construção fruto de muitas lutas do operariado, do trabalhador até, eu diria, com mais consciência política, né? Aquele que se envolve, que fala, vamos melhorar a nossa condição, vamos nos inserir dentro do direito brasileiro, porque, como diz um velho lema aí, a luta faz a lei, né? Precisava lutar para constituir, então. Agora, eu pergunto para você, Ibelto, e talvez eu tenha respondido parte disso na minha pergunta, mas, enfim, qual a importância histórica do artigo 194 e quais são os princípios constitucionais inseridos nesse artigo 194 e os seguintes próximos? Eu concluí a pergunta. Qual a importância histórica do 194 da CF, né? E que princípios constitucionais você destacaria dentro dessa Seguridade Social inscritas ali na Constituição? Bom, Walter, o artigo 194, ele, como você botou, né, ele só bota no papel, né, uma luta que o Edmilson, a Daniele pontuou aí, né, que ocorre desde que, né, desde que a gente é humanidade, sociedade dividida em classes, né, então, obviamente, a gente sempre teve essa preocupação. Então, são direitos sociais, especialmente 3 aqui tomando, né, a saúde, a previdência e a assistência social. São direitos que, como Edmilson e a Daniele pontuaram, foram arrancados, né, pela classe trabalhadora. Na verdade, é a classe trabalhadora que constitui esses direitos na prática, né, então, que cria a previdência por meio das CAPES, né, das caixas de aposentadoria e pensão, depois... E você tem esse movimento, né, ao longo, basicamente, nesses 3 direitos, de um confisco por meio do Estado, né, dessa luta que os trabalhadores construíram, né? Então, constrói lá a Previdência, a Previdência, a pensão, a aposentadoria, vai lá o Estado e confisca, né? A saúde, de certo modo, foi a mesma coisa, constitui, né, a saúde, vai lá o Estado, confisca e privatiza, para esses grandes grupos econômicos que a gente está na mão deles agora, inclusive, né, tal da medicina complementar. E a Previdência nem se fale, né, que, e assistência também, né, terceiriza inteira. Então, o artigo 194 nada mais fez do que reunir esses 3 direitos como direitos que compõem a Seguridade Social, né? Então, é o artigo 194 que define juridicamente o que integra a Seguridade Social, que seria justamente esse tripé, que é a saúde, a previdência e a assistência social, né? Então, a importância, de certo modo, do artigo 194 é que você tem, então, formalmente, né, juridicamente na Constituição, o reconhecimento desses 3 direitos que não foram dados formalmente, que foram arrancados, né? Se a gente pegar a trajetória histórica da Constituição de cada um desses direitos, a gente vai ver que quem montou eles, quem criou eles, foi o puro esforço dos movimentos populares, da classe trabalhadora, né, dos operários, ou seja, somos nós que lutamos por eles. Bom, e o artigo 194, então, coloca no papel a estrutura da Seguridade, representada por esses 3 direitos, e, basicamente, como eu falei, tem alguns princípios, né, que vão informar a ideia de Seguridade, que, de novo, são princípios que, no fundo, são
resultado das reivindicações dessa classe trabalhadora, né? O primeiro que a gente poderia elencar, já de cara, né, como a gente até comentou agora há pouco, é o da solidariedade, né? A ideia de uma seguridade social é uma sociedade solidária, no sentido de que se preocupa com indivíduos que, às vezes, não têm condições de ser produtivos, conforme eu falei, o capital exige, né? Então, Hilberto, perdão. A Oi. gente está falando de um princípio constitucional da solidariedade, é isso? Isso, no caso da seguridade social, né? Porque princípios constitucionais, eles têm alguns que são expressos, né, que estão lá escritinho, como da legalidade, e tem outros que são implícitos, Certo. né? Esse, evidentemente, é um implícito e muito implícito, né? Porque essa é a primeira condição para a constituição de uma seguridade social, é você pensar no próximo. É fácil de Verdade? entender, está lá na dignidade humana do início, né? Exatamente, né? É a preocupação que só a classe trabalhadora tem como ter mesmo, né? Porque o trabalhador, o patrão e o Estado vê o trabalhador como rendes, né? Tanto é que a gente, geralmente, eles se referem a gente como mão de obra. Então, a gente, para eles, somos mãos. Rendes é mão em inglês, eu falo rendes porque o Engels, né, que faz essa referência, fala, para o capital e para o Estado, a gente é mão de obra, né? E mão não precisa de assistência, não precisa de aposentadoria, né? Mas para nós, trabalhadores, nós somos mais do que mão de obra, né? A gente é ser humano, né? A gente precisa de assistência, certamente. Então, um princípio fundamental que está na base da seguridade é a solidariedade. O outro é a universalidade da cobertura, né? Ou seja, a ideia é que não tenha cidadãos de primeira categoria, segunda, que possam fruir desses direitos. Esses direitos são para todos. Teoricamente, eles são universais, pelo menos deveriam ser universais, né? E outros princípios, por exemplo, a irredutibilidade do valor dos benefícios, né? Equidade na forma de participação do custeio. Então, quem que banca essa seguridade? Porque aí você pensa assim, mas o indivíduo vai ter direito à assistência social e ele nunca contribuiu com o INSS porque ele nunca teve a carteira assinada. Mas a gente vai ver que não, ele banca mais. Ele banca mais do que o empresário nacional. Então, equidade nesse custeio. Que equidade se refere a essa? Ao Estado, que tem que entrar com a sua parcela, afinal, a gente paga imposto para quê? O Estado ficar dando na forma de juro para a dívida pública? Não. O Estado, o empresário não gostaria de participar disso não, né? Como diz o Marx, ele adoraria usar o trabalhador até o esfolamento total e não ter que cuidar de outras coisas. Mas ele tem obrigação e o trabalhador que contribui desde que nasce, né? A cada coisa que ele compra no mercado, ele está contribuindo com a Seguridade Social. Inclusive, qualquer trabalhador, né? A Seguridade chega ao ponto de determinar que o meieiro tem que contribuir com a Seguridade. O meieiro é aquele, né, trabalhador rural que planta lá na terra do fazendeiro e metade da produção é do fazendeiro. A outra metade, ele tem que pagar a previdência. Metade ou 20%, né? O pescador artesanal, o caiçara, tem que pagar a Seguridade. Todos nós pagamos Seguridade. Todos nós contribuímos, porque esse seria um dos princípios, mas a gente vai ver que contribui mais, né, efetivamente. Então, basicamente, eu acho que ele elencaria esses 3 princípios aí, né, solidariedade, universalidade e redutibilidade dos benefícios, né, que constantemente são atacados, essa irredutibilidade, e a equidade na forma de custeio. Todo mundo tem que participar disso aí, né? Essa questão da redutibilidade, da universalidade, o SUS, como é que ele se encaixa dentro disso? Como é que você pontuaria o SUS dentro dessa estrutura definida pela Constituição? Quem é o SUS, na verdade? Bom, o SUS, ele seria a conformação, né, desse direito que integra a Seguridade, um desses 3 direitos, que é a saúde, né? Então, a Constituição, no artigo 194, define, então, o tripé, né, a Seguridade como os 3 direitos, e aí depois ela segue na determinação de como a gente vai gozar desses direitos, tanto da saúde, da assistência social
e da Previdência, né? No caso da saúde, foi criado o SUS, né? O Sistema Único de Saúde, que foi um movimento que nasce, no fundo, a partir de lutas, né? De mulheres, por exemplo, nas periferias, em grandes cidades como São Paulo, por exemplo, como, né, Sorocaba, que vão lutar por saneamento, como eu falei, que ampliam a ideia de saúde, né? Porque a ditadura militar, ela sai com uma perspectiva da saúde ligada a grandes grupos econômicos, como eu falei, que são nesse momento da ditadura militar, de 64 a 85, que se forma os grandes grupos econômicos para operar a tal da medicina complementar, vai nascer os convênios, né? E a ditadura vai investir numa medicina curativa, ou seja, ela não segue o ditado popular, né? Antes remediar do que antes prevenir do que remediar, né? Mas a classe trabalhadora segue esse ditado. Então, a luta das mulheres nas periferias é de que saúde é prevenção e não cura, não cura. Claro, cura também, mas a gente tem que lutar por saneamento básico, né? Que dá água para a gente se higienizar, porque a saúde está na higiene, que possibilitada pela água que a gente não tem, né? O saneamento básico, o esgoto, isso tudo é saúde. Então, perceba, a ditadura sai com uma composição de noção de saúde privatista, mas a classe trabalhadora, ela se opõe e cria essa noção que vai dar origem ao SUS, né? Que seria, então, um tratamento universal, qualquer um pode acessar, independentemente de contribuição. Como eu disse no começo, para você poder ir no postinho tomar vacina de Covid, você não precisa levar carteira de trabalho, qualquer um tem acesso, então, teoricamente, ela é universal, né? O acesso à saúde brasileira é universal. Entretanto, né, Walter, aí que está uma contradição, né? No mesmo momento que a Constituição botou no papel a universalidade do SUS, né? E um SUS voltado para esse tipo de perspectiva, não só curativa, mas preventiva, uma medicina preventiva, a gente já tinha a formação desses grandes grupos econômicos da medicina complementar, né? Então, acaba que, obviamente, você tem uma minando, né, essa estrutura do SUS na própria, ou seja, você cria formalmente a estrutura do SUS, mas ao mesmo tempo você já tem grandes grupos econômicos que vão na luta para minar essa estrutura, né? Ou seja, em busca de uma medicina que o indivíduo pague, né? E aquilo, as contradições, infelizmente, a gente viu um pouco na pandemia, né? Muitas dessas mulheres, por exemplo, aqui em São Paulo, muitas das mulheres que participaram do movimento de saúde dos anos 70, na Zona Leste, por exemplo, né? E que, em virtude desse movimento, é que nasceu o SUS, com a estrutura de universalidade, né? Essas mulheres, por exemplo, na pandemia, elas já com a idade mais avançada, a maioria com seus 60, 70 anos, elas não tiveram nem hospital de campanha na Zona Leste, porque o SUS não abriu lá, na Zona Leste, o hospital de campanha naquele período terrível, né, das mortes. Não abriu por quê, sabe? Então, perceba, as que lutaram para a constituição desse sistema que nos salvou, de certo modo, nos salvou da maior desgraça, né, porque podia ter sido maior do que foi, do que está sendo, né? Essas mulheres ficaram sem amparo. Muitas provavelmente ficaram sem o amparo do sistema que elas criaram, né? Que é o sistema do SUS. Então, são essas questões que também a gente tem que enfrentar aí na questão do SUS, né? Dessa universalidade, dessa equidade. Acho que é isso. Quando se fala nessa luta das mulheres da periferia, eu posso pensar numa maioria de mulheres negras, inclusive. Então, dentro dessa questão do racismo estruturado sobre qual fundamento o país funciona e foi criado, né, e estabelecido, e age assim, a gente pode pensar, até por conta desse exemplo que o senhor disse, das mulheres da Zona Leste não terem lá o trabalho do SUS, né, no sentido da tenda, como é mesmo a expressão que o senhor falou? Os hospitais de campanha, que eles criaram vários, não criaram na Zona Leste, né? Verdade. Então, que já é uma demonstração daquilo que eu estou perguntando. O negro brasileiro, a negra brasileira, né? Os pretinhos todos, eles são, em alguma medida, excluídos do sistema de seguridade social,
brasileiro? Bom, Em alguma medida eles são excluídos? Como é que o racismo estruturado atinge a Seguridade Social? bom, o racismo, né, Walter, como você bem observa, no caso nosso brasileiro, é algo que atravessa tudo, né? Infelizmente, como você pontuou, é estrutural, né? Ou seja, nós das ciências humanas que temos que ficar mais atento a isso, porque de fato a questão racial ela de fato interage, infelizmente, no nosso país com tudo, né? E com a seguridade não é diferente, né? Por exemplo, no que diz respeito à previdência, evidentemente que boa parte, né, da população negra está alijada dessa previdência, né? Por quê? Porque a previdência, no caso da seguridade, como a gente viu, é contributiva. Você só tem direito se você contribuir. E essa contribuição se dá por meio da carteira de trabalho, do emprego formal. E a gente sabe que a maior parte dos trabalhadores, infelizmente, brasileiros hoje, está na condição de formalidade. E essa informalidade atinge mais a população negra. A gente sabe disso, né? Então, por conta do racismo estrutural. Então, evidentemente que os negros, estando em termos, né, absolutos mais presentes na informalidade, por exemplo, da Previdência, eles estão alijados, né? Os trabalhadores de modo geral, né? Porque a contribuição hoje, para você ter 80% de aposentadoria do que você recebeu da média que você recebeu na vida, é 40 anos, né? Você tem que trabalhar 40 anos contribuindo, imagina, né? Bom, boa parte, então, a Previdência, de certo modo, a gente tem esse problema, né? E aí tem os outros direitos, né? Por exemplo, o que é essa humilhação dessas filas de CAD único que a gente tem visto recentemente para poder manter, né, o tal do benefício, como eu disse, que não é benefício, não é auxílio, porque nós, quando vamos comprar arroz, a gente paga COFINS. COFINS é uma das contribuições para a Seguridade. Todo mundo contribui com a Seguridade Social, mesmo aquele que não tem carteira assinada, né? Todo mundo contribui no nosso país, só não contribui o empresário e a gasolina, né? E o petróleo. Mas o resto, todo mundo contribui com a Seguridade, como eu falei. Até o pescador lá, artesanal, ele tem que contribuir, porque o Ministério Público não é bom para muita coisa, mas para isso eles vão atrás. Eles vão atrás do pescador lá, falar que ele está com dívida com a União, que não contribuiu, né? Defender seguro pesca lá aí o Ministério Público não vai, para cobrar lá a contribuição do pescador vai, né? Então, essa questão. Então, também, e se a gente for pensar em outros locais, por exemplo, falando aqui em termos, infelizmente, que esse racismo é violento, né, no nosso país também. Então, por exemplo, pensando o SUS, né, a gente tem o racismo que também transpassa o SUS, sem dúvida nenhuma, né? Por exemplo, como eu falei, eu dou aula também de direito penal, e eu tenho, às vezes, alunas que, eu dou aula numa faculdade que tem uma presença maior da população negra, que é a Faculdade Zumbi dos Palmares, porque ela teria essa perspectiva e tal. Eu tenho alunas, por exemplo, negras, que vão estudar a violência, por exemplo, obstétrica, que a gente tem no SUS, em relação a mulheres negras. Sobre aquela perspectiva meio do Gilberto Freire, de que a mulher negra é mais forte, por exemplo, né? Então, menos uso de anestesia, né? Às vezes, um estímulo maior para tipos de partos mais doloridos. Ou seja, perceba, infelizmente, a Seguridade Social, ela está, né, evada, ela está contaminada do mesmo racismo que toca a nossa sociedade. Infelizmente, não é diferente, né? A gente poderia enumerar outras consequências, infelizmente, desse racismo estrutural na seguridade. A própria pandemia, né? A forma como foi vacinada a população levou em conta a idade, mas não levou em conta os bairros, por exemplo, que estavam tendo mais. Porque, por exemplo, quando você voltou, naquele momento que começa a voltar a pandemia, todos os trabalhadores, por exemplo, cidade Tiradentes, tendo que trabalhar, deveria ter sido por regiões a vacinação da Covid, não por idade. Claro, não estou dizendo que não temos que salvar os idosos mais uma vez, né? Mas a própria organização de vacinação não levou em conta outros aspectos, né? Que não só a idade. E no Brasil deveria, até por uma questão mais efetiva dessa vacinação,
né? Isso foi pontuado na época. Então, sem dúvida nenhuma, infelizmente, o racismo, ele estrutura a nossa sociedade. Só um comentário, né, Beto? Como você colocou, se a maior parte da nossa classe trabalhadora está na informalidade, e isso pressupõe, né, uma seletividade também no mercado de trabalho, né, os negros estão numa condição de informalidade maior, então também vão acessar de forma diferente essa seguridade, né, porque se você, a previdência, a pensão, tudo vai ser diferente que se você não tem carteira assinada, né? Então, nesse sentido, como vocês estão colocando, estrutural da sociedade, tem um acesso menor. Uma pena, né, que a gente tem que pensar, tem que botar o dedo nessa ferida, tocar nessa questão, para que a gente possa tirar a poesia do futuro, mudar a nossa sociedade nesse sentido, né? E poder mudar essa condição de desigualdade social que é produzida pela própria organização da nossa produção, né? Um país que vem de uma herança escravista, colonial, e que continua produzindo para as demandas internacionais e não para as demandas da própria população, né? Então, a gente percebe que a gente ainda tem uma produção voltada para o agro, é pop, agro é tudo, ou seja, para o mercado internacional, e a população passa fome, né? Então, uma economia antipopular, e que se expressa, né, essa não participação da população em todos os sentidos. Inclusive, os direitos sociais são os primeiros impactados por essa condição, né, de superexploração do trabalho no Brasil. Então, a gente fica muito, muito, muito feliz em poder discutir isso com um veículo, um canal de comunicação direto com a classe trabalhadora, que é o Mova-se, né, que é o podcast aqui, essa entrevista hoje com o Walter Rezende, que para a gente é uma lisonja poder falar com a classe trabalhadora, para a gente colocar na mesa tudo que nos aflige, né? Somos classe trabalhadora. Conversa Servidora, na condição de podcast do Mova-se, né, agradece muito também essa lisonja que é recíproca, então, porque a gente está aqui nesse momento de jogar confete, mas eu me sinto honrado, tá? Tenho ouvido falar muito do Bexiga, sabe, o meu amigo Djalma Osta, sempre mencionando o trabalho aí gigantesco que vocês promovem, e vocês são uma voz muito maior do que é a nossa voz agora, nesse momento de um podcast inicial. Agradecemos muito. Eu queria voltar à questão da MPV 1045, que é do benefício emergencial lá. E, assim, como é que essa MP, essa medida provisória, ela ajuda a promover, mas, ao contrário, a seguridade social no Brasil? Quais são os pontos fracos e até extremamente negativos que o senhor vê nela, doutor Heriberto? Alô, você está sem som, Heriberto. Desculpe. Imagina. Bom, a MP 1045, ela é aquela que, no período da pandemia, né, ela vai para salvar as empresas, né, ela vai proporcionar a possibilidade de redução da jornada, evidentemente com redução salarial, né, porque o debate sobre redução da jornada já existe há muito tempo. Na França, na Europa, inclusive, já estão... A Inglaterra já está tentando instaurar lá, né? Mas, no caso aqui no Brasil, não é só a redução de jornada, né? É a redução da jornada com a redução salarial, evidentemente, né? Foi uma medida provisória que depois foi transformada em lei, né? Com a ajuda da oposição, inclusive, sobre a alegação de que é para ajudar, né, a volta do emprego, certo? E foi transformado em lei, se eu não me engano, durou até 2001, né? Ela do ano passado, 2021, né, essa MPV? Desculpa, 2001, não, 2021, né? Foi transformada em lei, teve relator, se eu não me engano, foi Orlando Silva, do PCdoB, né? E aí eles transformaram em lei essa
essa safadeza, né, que é o que a gente pode chamar mesmo essa medida provisória. Bom, para variar no caso brasileiro, como você pôde observar, acho que, né, no nosso debate aqui, né, Walter, quem banca tudo é o trabalhador, né? Então, a gente até brinca que aqui no Brasil não é o Ministério da Fazenda que deveria ser a responsável pela economia, deveria ser o Ministério do Desenvolvimento Social, né? Porque é ele que banca tudo, não é verdade? É a gente que banca tudo, né? São os nossos fundos de previdência que bancam capital financeiro, né? São o nosso esfolamento que banca a recuperação das empresas, né? E a CMP não é diferente dessa lógica. Então, ela veio com essa proposta de reduzir jornada, né? De reduzir também, obviamente, o salário do trabalhador, e evidentemente que isso, em termos da Previdência, tem um impacto, né? Porque a reforma logo anterior, que foi em 2000, um ano, 2 anos anteriormente, já tinha mudado, por exemplo, a questão, por exemplo, então, você se aposenta com base numa média dos seus ganhos, né, durante os 40 anos lá de contribuição. Se você tem um período que você tem uma redução, você concorda que isso vai impactar na sua média futura? Mas isso ninguém falou, né? Ninguém falou, por exemplo, dessa consequência da MP, por exemplo, né? Fora que muitos dos capitais, eles utilizaram da MP, e depois, quando dá a volta do trabalhador na jornada normal, eles foram demitidos. Ainda que tinha na MP uma exigência de manter o trabalhador por um tempo ainda empregado. Mas, obviamente, que o capital não vai seguir isso, né? Então, foi uma MP que, além de impactar, obviamente, né, nas aposentadorias, nas pensões desses trabalhadores, não salvou, obviamente, a economia, porque não é o salário que vai salvar, né? O capitalista fez uma transferência no fundo de renda do trabalhador para as empresas, né? Para elas não perderem, no fundo, os lucros dela durante o período pandêmico, mas para o trabalhador foi só mesmo perda, né? Porque, primeiro, ele teve o seu salário reduzido, teve que se virar, né? Não tinha escolha, obviamente, como o FGTS, que eles alegam que tem escolha, não tem escolha, porque ai de você falar que não quer, né? Não tinha escolha, fora que todo o mundo moral, né? Olha, eles estão te ajudando, vocês estão ajudando, né? Então, assim, não tinha escolha, vai para essa, tem a redução, volta da redução, é demitido, e ainda tua aposentadoria prejudicada por conta dessa redução do salário, né? Então, é uma MP que expressa bem o que é o nosso governo atual, que é um governo certamente contra o povo, né? E que expressa bem que o nosso Estado, né, sempre expropriou o trabalhador para garantir o lucro do capitalista, né? Para garantir o lucro do... Então, todas as medidas, como essa MP, são medidas claras nesse sentido, né? O trabalhador que pague pela crise sempre, né? Inclusive se for pandêmica, mesmo pandêmica, coisas como, na época, não sei se você lembra, medida provisória tratando a Covid como não doença ocupacional, né? Porque se tratasse como ocupacional, imagina, o indivíduo, o problema da doença ocupacional é que ela cria uma certa estabilidade do emprego, né? Então, se trata aquilo como ocupacional, quando o indivíduo volta da Covid não tão produtivo, né? Porque a gente sabe que a Covid gerou problemas, aí você vai manter esse trabalhador? Então, pronto, o governo baixa uma outra medida provisória tratando a Covid como não doença ocupacional. Então, assim, foi uma luta do governo para o lucro da empresa não cair, ainda que sob a nossa tragédia, né? Porque o que a gente está vivendo hoje é a tragédia de tudo isso, né? O endividamento das famílias, os direitos que foram arrancados nossos, a gente tá repondo os nossos direitos por meio do cartão de crédito, né? Então, faltou, né? Falta comida, a gente bota lá o cartão de crédito. Então, o banco que virou a previdência do pobre, virou o banco, o cartão de crédito. Do maior interesse deles, essa previdência aí. Essa cara, né? Bem cara. Então... O Heriberto, Edmilson, Daniele, alguma coisa que vocês queiram pontuar, que a gente não mencionou aqui, que de repente é interessante dizer sobre esses assuntos? Não? Tudo bem? Então tá legal. Gente, não vou mais dar essa canseira em vocês aí, tá bom? Agradeço muito a atenção. O Mo, você agradece muito, a conversa servidora agradece muito.
e a gente está à disposição de vocês, tá bom? Aguardamos oportunamente conversar sobre outros temas, até mesmo se aprofundar nessa questão aí do Jacó Penteado e da Salvadora Lopes, né? Aliás, a gente pulou um pouquinho esse tema, mas é interessante ver que quando a gente fala o nome de alguém do capitalismo sorocabano, né, Antônio Pereira Inácio, por exemplo, a gente deixa de considerar, em regra, se deixa de considerar nomes de ruas que representem as lutas trabalhadoras ou até de próprios públicos também, né? A Salvador Lopes até consta, mas há muito mais história aí, e isso também demonstra como o domínio econômico rege para poder criar leis, não menosprezando quaisquer dos grandes nomes, mas dizendo que isso tem que ter uma balança mais equilibrada aí, né? Queridos, muito obrigado, viu? Obrigado pela paciência mesmo, e nós que assistimos vamos gostar muito. Não, a gente que agradece, né, gente? Agradece. Obrigadão aí pela oportunidade. Para a gente poder ter mais dessa troca, desse diálogo tão prazeroso também, né, para falar jogar os holofotes para as nossas lutas, né, e as nossas vitórias também. É isso. Tá bom. Daniela, Edmilson, Heriberto. Tchau, gente. Obrigado, Paulo. Tchau, Paulo. Obrigadão mesmo. Obrigado.